E aí, como é que vocês estão? Gente, eu sou muito maluca, né? Resolvi entrar aqui ao vivo, do nada, porque eu quero testar essas aquarelas, que são as aquarelas da Poética do Habitar. E vocês sabem, né? Eu faço as coisas ao vivo mesmo. Para não ter dúvida, isso aqui não é vídeo editado, isso aqui é um vídeo ao vivo, onde a gente vai ver o que acontece com essas aquarelas nesse teste que eu vou fazer agora. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 cores primárias que eu escolhi da Poética do Habitar. Essa daqui é o magenta, de Crinacridon, e aqui tem o pigmento, as características. Aqui eu tenho o amarelo indiano, tá aqui o pigmento e as características dele. E aqui eu tenho o azul da Prússia, também a característica e, né, os pigmentos. Escolhi pigmentos não granuláveis para esse momento, mas eu tô muito curiosa para testar os granuláveis deles. Então, bora lá. Essa aquarela, ela é uma aquarela feita no Brasil, profissional, de maneira artesanal. Então, por isso que eu tô muito curiosa para conhecer, para ver como essa aquarela responde, né? Aqui eu vou colocar, eu tô usando, vamos lá, um papel, 50% algodão, 50% celulose. Então, peguei um card, mas para fazer esse primeiro teste dos pigmentos, né? Então, tá aqui meus pigmentos. O que eu vou fazer? Eu vou ativar esses pigmentos. Então, deixa eu bater aqui, vou bater uma água neles. Vou tirar meus papéis para não molhar. Então, vamos ativar. Vou secar. E vou voltar com o meu papel. Gente, é ao vivo, então é isso aí. Não vou nem fazer edição. Quem acompanhou, acompanhou. Oi, Amanda. Oi, gente. Oi, Dani. Então, bora lá me acompanhar nesse review ao vivo das aquarelas da Poética do Habitar. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Então, eu tenho esse papel que eu falei, que é um papel 50-50. Aqui eu tenho essa paleta que eu mesma fiz também. Ela é tipo uma... Você viu aquelas caveirinhas em estilo mexicano? Mais ou menos. Então, ela é muito legal, porque aí ela tem o lugar para colocar as águas e aqui para colocar as tintas e misturar. E aqui o lugar para deixar o pincel. É como se fosse um kit, né? Que cabe tudo. Enfim. E aqui eu tenho o pincel da Escoda, o da linha Prado, número 8. Que é mais para eu realmente misturar, entender essas cores, ver como essas cores funcionam, reagem no papel, entender um pouco dos pigmentos delas. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vou molhar um pouco aqui o papel e espalhar o pigmento e ver como que ele reage numa textura mais úmida, né? Então, vou molhar aqui o papel. Lembrando que, gente, cada papel também tem as suas reações. Então, às vezes, esse papel vai dar um tipo de reação, outros darão outras, mas olha só. É uma tinta muito pigmentada, gostei. Olha como a cor é viva, né? Eu acho que, eu não sei se eles também usam mel na diluição. Deixa eu puxar ela aqui para ver ela mais clarinha. Bem interessante. Vamos para a próxima. Oi, Hilda. Oi, Liz. Sejam bem-vindas. Gente, eu tô fazendo um review ao vivo de aquarelas da Poética do Habitar. Então, fiquem aqui comigo. Deixa eu molhar aqui antes. Deixa eu pegar um outro pincel para molhar, porque eu já tô com esse com pigmento. Então, vou molhar aqui.
Esse daqui é um Insori Newton da Cotman. Também ele é sintético. Bom, e agora vamos pegar o magenta. Eu gosto muito desse amarelo indiano. Olha a expansão, que maravilha. Interessantíssimo, hein? E muito pigmentado, né? Essa é a diferença que eu falo para vocês. Quando a gente pega aquarelas profissionais, elas realmente têm uma concentração de pigmento maior. E elas dão uns resultados bem interessantes. Agora eu vou, tá vendo? Trazer ela aqui diluída para ver como que ela clareia. E aqui eu vou pegar, então, deixa eu molhar, o azul da Prússia, que também é um azul que eu gosto muito. E, obviamente, eu escolhi 3 cores primárias, uma paleta básica. Quando você quer comprar uma paleta poucas cores, gente, se você quiser experimentar cores profissionais, eu te recomendo, compra separado e compra as 3 cores primárias, porque aí você tem uma gama de possibilidades para fazer o seu disco das cores e ali você vai ter muitas opções. Deixa eu ver se eu tenho algum disco aqui de cores. Ah, eu tenho uns, mas eu não tô achando. Eu só tô achando esse aqui, que é um já pronto. Quando a gente pega as 3 cores primárias e monta o disco. O meu mesmo aquarelado, eu não sei onde é que eu coloquei. Ele sempre fica aqui na minha cabeceira, mas, bom, enfim. Depois eu acho. Bora lá. Molhei. Vamos pro azul da Prússia. Oi, Kátia. Oi, gente. Olha só. Eu tô fazendo esse teste das tintas da Poética do Habitar. Olha, eu acho que ela... Interessante. Ele tem menos... Vou pegar mais pigmento. Quero bastante. Observa, tem menos expansão. Esse vermelho, esse rosa, hein? Que expansão do que o rosa. E a concentração do pigmento é legal. Mas olha que interessante, né? Bem menos expansão. Essas são características e tá tudo certo. Tem aquarelas que expandem mais, tem aquarelas que expandem menos. Tá vendo? Ela é uma cor bem, assim, ele tem menos concentração de pigmento do que os outros. E tá tudo certo. Agora, vamos fazer um outro teste? Vamos misturar um pouquinho elas? Então, eu vou colocar, pra gente ver as cores possíveis, eu vou colocar um pouco do amarelo com azul, um pouco do azul com o magenta e um pouco do magenta com amarelo. Então, vamos lá, vamos começar pelo amarelo. E vamos ver como que elas se misturam. Então, eu vou primeiro molhar, vou molhar aqui e vou fazer aqui essa misturinha. O amarelo, vou fazer assim, olha. Porque eu vou colocar de um lado, do outro, e ver elas misturando. Eu tô super curiosa para fazer uma pintura com essas tintas, olha. O amarelo tem uma expansão bem interessante. E aqui desse outro lado, eu vou colocar o magenta. Magenta a gente viu, olha a expansão. Meu Deus, que interessante. E aqui a gente vai ver como que eles se misturam. Tem um pouquinho, né, para ver um pouco essa, tá vendo? Essa cor. O que que acontece aqui na tonalização. Ficou um laranja bem interessante também. A gente vê como elas não são cores que granulam, né? Então, elas dão uma cobertura, assim, bem homogênea, eu tô achando. Até o azul, que geralmente o azul é mais complicado. Bom, agora eu vou fazer uma mistura, então, do amarelo com o azul, aqui. Vamos ver o que que acontece. Eu escolhi cores que, de verdade, assim, são cores que eu amo, que estão sempre na minha paleta de cores, que é o Quinaqueridon, o amarelo indiano, que é um amarelo que eu gosto muito, e o azul da Prússia.
Então, e aí eu fui lá no site, é legal, vocês entrem no site, eles têm várias pastilhas assim separadas e vocês podem comprar essas pastilhas. Então, bora lá, vou botar o amarelo. O amarelo tem uma expansão, tá vendo? Não é enorme, mas é uma expansão interessante. E a gente já viu que o azul não. É um pigmento que expande menos. E eu achei esse azul, assim, um pigmento um pouco mais leve do que os outros. Então, bora lá, olha. Tá vendo, olha? Ele quase não caminha. Então, a gente meio que vai ter que caminhar com ele aqui. E trazê-lo, isso, olha. Pra gente ver o que vai acontecer enquanto tom. Eu quero muito depois analisar esse tom de verde. Porque vocês sabem, né? Pra mim, eu só faço verdes a partir de misturas. Eu não gosto muito, tirando o Sap Green, porque ele tem um pigmento de amarelo nele que eu gosto. Eu gosto muito dessas misturas. Ficou um tom bem mais claro, né? Interessante. E agora, nós vamos testar esse azul com o quinacridon. Então, já vou aproveitar aqui, molhar esse cantinho. Deixa eu pegar aqui assim, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui porque eu vou fazer uma misturinha dos três aqui do lado. E vou colocar o magenta e depois o azul. Magenta nem precisa de muita coisa. Peraí, deixa eu descer esse papel aqui. Olha. Você encosta, ele expande na água. Interessante. E aqui eu vou pegar o azul e vou levar daqui pra lá. Praticamente ele entra sozinho nesse azul, né? Vou pegar um pouquinho mais do magenta pra gente ver. Ah, aqui, ó. Pra gente entender essa tonalidade de roxo que vai acontecer aqui. Nossa, que lindo, hein? Olha. Eu que amo pintar flores, olha que maravilha. Adorei. Bom, e agora eu vou fazer uma mistura das três. Vou passar as três e vamos ver como que tom, né? Óbvio, gente, o marrom, quando você vai fazer o marrom, ele vai, o tipo de marrom vai variar do tipo de cor, de quantidades de cores que você coloca. Então, por exemplo, vou pegar aqui, vou até fazer em outro, porque eu quero fazer uns testes. Vou pegar esse cartão e vou molhar e vou fazer diferentes testes, com mais amarelo, com mais vermelho, pra gente ver um pouquinho como que ficam esses marrons. Então, vou molhar aqui, vou fazer um tom aqui, como a gente faz no disco das cores. Então, eu vou pegar mais amarelo. Vou olhar aqui mais. Um pouco menos do vermelho. Deixar ele misturando. E vou colocar um pouco do azul. Olha como o azul pigmenta, né, mais. E aí, sempre que a gente vai fazer essas misturas, meio que a gente vai alternando os tons para chegar nos tons de marrom. Aqui, ó, tá vendo? Aí, agora, eu cheguei num tom terroso. Onde tem uma predominância, né, do amarelo. Se eu quiser um mais ocre, eu preciso ir mais além nesse amarelo. Aqui, vamos fazer uma outra mistura. Acho que eu quero botar um pouquinho mais de amarelo, quero trazer ele mais ocre mesmo.
ó. Isso. Interessante, né? Bom, aqui nós vamos fazer um que eu vou puxar um pouco menos de amarelo. Mais o rosa, aquele nacridon. Vixe, Maria. Quero fazer umas flores daquelas minhas assim, ó, com ele. Ele vai ficar maravilhoso para fazer aquelas flores que eu expando. E um pouco do azul. Então, vamos trabalhar aqui até chegar num marrom mais tijolo, né? Para ver como que, se a gente chega num tom de marrom mais tijolo. Isso, olha. Ainda tá faltando um pouco do amarelo. Isso. É interessante, né? Ele fica... olha. Tá vendo? Aqui ele fica mais ocre, mas ele dá umas granulações, hein? Engraçado, quando eles misturam, né? Eu vejo mais granulações. E agora eu vou fazer um aonde vai predominar o azul, né? Vamos tentar ver se a gente chega com essas misturas em um marrom mais escuro mesmo, mais fechado. Vamos ver. Porque me interessa saber até onde eu posso ir com esses tons. Aonde esses tons me permitem em termos de colorações. Porque como eu pinto flores, gosto de fazer pinturas da natureza, é muito importante para mim entender quais tons de marrom eu consigo produzir quando eu tô pintando. Um pouco mais de pigmento. Eu vou ser sincera, eu achei o azul, ele é muito bonito, mas ele é muito leve em termos de pigmento. Talvez porque, gente, os pigmentos de azul, eles são pigmentos caros. Não são pigmentos fáceis, não. E aí, a gente não... Tá vendo? Assim, eu não tô conseguindo chegar num tom muito, muito fechado. Mas vê como já são bem diferentes esses tons? Eu vou reforçar o azul. Esse azul, ele não me dá uma... Ó, vamos ver, olha, aqui eu acho que eu tô quase chegando numa sombra. Aqui ficou bem mais... Puxou já quase para um cinza, né? Aquele outro tava um marrom mais fechado. E aqui sim eu trago uma sombra. Por que é importante? Porque quando a gente vai fazer uma pintura, eu preciso de alguns pontos aonde eu vou trabalhar essa cor mais fechada, mais escura. O que eu acho? As misturas, elas deram tonalizações, as de marrom, porque o marrom, quando você produz, você tem que tomar muito cuidado, para ele não virar que a gente chama de lodo, né? Uma cor sem vida, sem brilho. E isso depende muito da composição, do tipo de pigmento. Mas esses aqui, olha, são todos pigmentos puros. Então, a gente analisa a reação deles, né? Ó, tá vendo? Esse é um Yellow 65, esse é um Red 122, esse aqui é um Blue 27. Então, são pigmentos puros. E quando você faz
misturas para fazer secundárias, terciárias, é muito importante a gente não usar também cores assim que tem muitos outros pigmentos, porque aí você corre o risco de criar umas cores meio opacas ou meio estranhas. Mas eu gostei. Elas têm transparência. Eu queria um ocre um pouco mais vivo do que esse. Eu gostei desse tom e eu achei esse aqui lindíssimo, esse terroso aqui. Eu gostei bastante. E aí, quando você pega, olha, só o pigmento, olha como ele é vivo, né? E aqui as misturas. Gente, olha esse roxo, que coisa linda. Esse laranja tá meio apagado, né? Tá vendo? Eu acho que o amarelo... enfim, tem que pensar nisso. E esse verde tá um verde muito delicado, ficou um verde muito bonito. Gostei. O que vocês acham? Depois deixa aí nos comentários. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fala pra mim. O que vocês acham desse teste? Se vocês gostaram dessas cores. Vou fazer uma flor aqui agora, que é para finalizar o meu teste. Então, vou fazer uma flor simples, vou fazer uma flor mais no meu estilo de pincelada. Então, aqui agora eu vou usar a paleta para eu poder misturar. Então, vou trazer a cor. Não vou trabalhar úmido sobre úmido, vou trabalhar mais na minha técnica, que é um úmido sobre seco. Gente, esse pigmento rosa, olha, ele realmente é muito concentrado. E aí, com um pouco mais de água, só para trabalhar o efeito das pétalas. Eu gostei muito, né, da expansão. Essa cor, para trabalhar uma pintura mais úmido sobre úmido, ela é encantadora. Bom, bora fazer uma flor bem solta. Vou colocar aqui um pouquinho desse azul. Eu achei que ele expande pouco, né? Mas bora colocar ele aqui para ver se ele não oxida. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso acontece. O azul, tá vendo que ele acinzenta? Isso acontece com o azul. Agora, bora acentuar o rosé. Deixar secar pra gente poder depois explorar. Mas, como esse azul ele não expande muito, olha, ele dá umas marcas. Então, como que eu tiro essas marcas, ó? Só vem com o pincel um pouquinho úmido. Enquanto tá nesse processo de expansão, e aí você dá uma ligeira quebrada na mancha. Aí ela cresce, né, de uma maneira um pouco mais leve. E a gente não pode ficar passando, tá? O pincel, senão a gente tira o brilho, tira a beleza do pigmento. E agora vamos testar esse amarelo aqui no meio, justamente para ver como que ele vai também entrar aqui, expandir um pouco e criar possibilidades. Olha aí. Deixar o pigmento um pouco mais destacado. Muito bom. Fazemos folhas. Então, para isso, vou pegar um pouquinho do amarelo. E vamos testar ele com esse azul, hein? Ver o que que acontece.
Interessante. E aí, agora vamos trabalhar um pouquinho. Cara, esse meu papel aqui também não é lá essas coisas, porque ele é um papel 50-50, para trabalhar com muita água, né? Ele sempre vai dar algumas variações. Um pouquinho mais amarelado. Oxi, esqueci de limpar aqui. Vou fazer umas folhas diferentes de cor para entender um pouco essas tonalidades possíveis aqui. Deixa eu limpar bem. Isso. E agora umas mais escuras. Vou brincar um pouco assim com a cor pura mesmo, mas depois eu vou trabalhar elas em sombras. Quando eu falo pura assim, usando a base desses tons, mas para eu poder entender os possíveis tons de verde. Né, os verdes, esse mais amarelado, esse mais azulado, porque como isso aqui é um teste, então eu quero entender como que funciona. Vamos lá. O que a Liz está falando? Liz, você está falando que você gosta de algumas cores mais do que outras. Então, eu não testei esse rosa peônia. Eu vi lá no site, fiquei muito curiosa com ele. Então, vou dar uma olhada. Esse aqui, deixa eu ver. Também eu fiquei super curiosa, mas aí eu peguei o Quinacriton, que é uma cor mais básica, né? Para poder testar. Você acha que ela gasta mais rápido? Uhum. É interessante, né? Eu vou observar isso, se é uma pastilha, assim, porque, nossa, eu tenho, né? Tem todas as marcas. E as pastilhas, olha, para acabar com uma pastilha, haja pintura. Mas é algo a se pensar mesmo, né? E com o tempo a gente vai entendendo. Bom, olha aqui. Deu para testar aqui, né? Algumas possibilidades. Algumas expansões foram bem, outras com mais água foram razoáveis. Mas também isso é o papel, né? Também eu não vou colocar. E é interessante que elas não são cores granuladas, mas elas na mistura, olha aqui, ó, elas granulam. Eu gosto, acho que é interessante. Bom, então agora vamos dar uns acabamentos aqui? Então, geralmente, quando eu vou para o acabamento, eu vou para tinta com menos água, eu vou trabalhar um tom aqui no caso, esse rosa, né? Vou trabalhar as cores mais como elas são. Um pouquinho mais cremoso, menos aguado, meio que para trabalhar algumas, tá vendo? Uns riscos, para dar esse efeito. Nas pétalas, tá vendo? Vai dando esse efeito de luz, de sombra, que particularmente eu gosto e faz muito sentido dentro do estilo que eu trabalho. Tô curiosa para ver como que eu vou fazer um tom mais fechado aqui nesse miolo, né? Vamos lá pro tal do marrom. Vou fazer um marrom aqui, né? Então, bora lá, vou pegar o amarelo. Liz, é assim, a primeira vez, né, que eu tô usando essa tinta.
E eu tô muito curiosa porque eu tô indo fazer uma residência na Grécia agora, em junho. Uma residência artística. E a minha intenção é levar essa aquarela. Eu vou comprar outras cores e eu quero levar para fazer o trabalho lá. Oh, gente, desculpa, bati aqui sem querer na minha câmera. E eu quero muito entender as possibilidades dessa cor para eu poder fazer o meu projeto artístico lá. Eu tô querendo comprar as granuladas, que eu acho que vai se aproximar do que eu tô querendo. Gente, vocês estão vendo por que é importante ter sempre a água limpa, né? Para a hora que você quiser tirar todo o finalzinho do resíduo do seu pincel, você conseguir. Olha, consegui aqui um azul, um marrom, né? Bem fechado, bem sombra. Vamos ver. Como que ele vai comportar aqui? Ele despigmenta, né? Teria que trabalhar pigmento bem mais purinho. Olha. Você viu que eu peguei ali, né? Justamente porque eu queria chegar nessas sombras aqui. E agora vamos no amarelo. Mas amarelo mesmo, né? Não quero ele solto, eu quero ele realmente vivo, né? Para dar esse efeito aqui. E agora vamos trabalhar um pouco essas folhas. Explorar um pouco esses tons. Né? Trabalhar as sombras. E depois ver como que elas secam. Se são cores que secam bem, né? Do ponto de vista de não perder muita tonalidade, de se manterem. Vocês veem a importância das segundas, terceiras. Aqui eu tô na segunda camada, mas você vê a diferença quando você explora camadas na aquarela, né? Se você voltar lá e viver lá como que ela ficou na primeira camada e agora como que ela vem surgindo com essa camada, é muito bonito, né? E essa é a magia da aquarela, quando você vai trazendo a sombra, as camadas, para você ir trazendo a sombra, né? É o inverso das outras técnicas, onde a gente aplica a luz. Aqui a gente aplica a sombra, porque a luz já é dada pelo próprio papel, e por isso a importância da aquarela ser translúcida, né? Desse efeito. Porque quando ela deixa de ser translúcida, aí ela vai para onde? Para o guache. E o guache é uma outra experiência que é linda também. Eu amo guache, mas é uma outra experiência. E aí você também, no próprio guache,
você usa essa... você também aplica a luz. Até que muitas vezes, quando eu preciso realmente trazer para minha aquarela um efeito de branco, eu uso guache. Eu não uso... não dá para usar aquarela branca. A aquarela branca ela é transparente, então ela nunca vai dar um efeito de branco. Então, é uma experiência totalmente diferente. Olha aí, gente. E aí, obviamente, se você depois quer reforçar, você vai ter que ir para outras camadas. Quanto mais camada, mais a gente consegue trazer peso, trazer o escuro mesmo, trazer esses efeitos para a aquarela. Basicamente é isso. Eu queria fazer esse teste, entender como que essas aquarelas funcionam. Eu acho que elas têm muitas possibilidades dentro, sim, das minhas paletas de cor. Deixa eu experimentar esse azul aqui, gente. Tô curiosa. Deixa eu fazer umas... né? Só para ir brincando um pouco com os tons. Bom, quando a gente vai comprar, como eu falei para vocês, ter 3 cores é sempre bom para você poder criar todas as tonalizações a partir das 3 básicas. Mas quando a gente realmente precisa pintar, fazer as cores, tá vendo como eu tô tendo que fazer aqui manualmente? É um desafio. Então, claro que é sempre melhor você ter pelo menos um marrom, ter pelo menos... sabe assim, eu trabalho sempre com pelo menos 2 marrons, 2 tipos. Tem um amarelo ocre, para poder criar efeitos. Ter, por exemplo, 2 tons de como é que chama? De vermelho, um vermelho mais quente, um vermelho mais frio. Então, essas coisas fazem diferença para a gente poder entender como que as cores, assim, fica mais fácil do que toda hora você ter que montar seus marrons, suas tonalidades, particularmente laranjas e verdes e roxos, são muito legais, cores secundárias. É muito tranquilo você montar. Mas quando a gente já parte para cores mais terciárias, onde você realmente precisa misturar os verdes com os vermelhos, os laranjas com os azuis, aí eu realmente prefiro... Deixa eu fazer um tango aqui. Eu prefiro trabalhar um pouco com... já ter as cores prontas, né?
porque facilita demais a vida. Umas cores mais puras. Esse indiano, ele é, tá vendo? Ele é um amarelo mais forte. E aí ele dá uma, por exemplo, se você quer se você quer um amarelo mais frio, né? Aí você tem que ir para um limão e tal. Ele é realmente mais quente. Então ele dá esse efeito. Acho que eu vou aqui mais para um verde. E aí você vai tendo meio que ficar sempre criando os seus tons, trabalhando eles. Mas também tá tudo certo, porque querendo ou não, quando você tem uma paleta a partir de um trio que você escolhe, ele sempre mantém uma hegemonia, né, nas suas escolhas de tons. E também é bem interessante, né? Ou seja, cria-se uma harmonia. Olha aí. São cores vivas, gostei. O marrom, o azul, ele dá essa ligeira, meio que uma oxidada, uma queimadinha. Que não é incomum nos azuis. E tá tudo certo. Conta pra mim, o que vocês acharam dessa experiência? Se você já usou a Poética do Habitar, comenta, deixa seu comentário, me conta o que você acha dela, né? E aqui, então, a gente fez o teste com as 3 cores. Então, agora que já tá seco, aí a gente entende, né? Assim, como que ela... Porque a aquarela, quando ela seca, ela vai perdendo a intensidade do pigmento. E depende também muito do papel, tá, gente? Mas aqui dá pra gente ter uma noção interessante, né? De como ela se comporta, as terciárias. E fica uma paleta suave, né? Mesmo que são cores intensas, eu achei que ficou uma paleta bem interessante, bem feito para poder explorar essa ideia de flores e tons assim. Então é isso. Beijinhos. Obrigada por quem me acompanhou até aqui. Opa! Obrigada, pessoal da Poética do Habitar, que tem feito esse trabalho super legal, super sério, de produzir no Brasil aquarelas de qualidade, aquarelas com consistência de aquarelas profissionais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e bora pra frente.